bem-vindos todos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma aula de história. Lembrando, pessoal, que nós estamos agora no terceiro bimestre, então nós já estamos quase finalizando, né? Então a participação de vocês é super importante, que nós vamos ter agora finalizar o terceiro bimestre, vamos para o quarto. Quem está enviando todas as atividades, tudo direitinho, né, Carlos? A maioria de vocês aí, Carlos, Daniel, Paulo, Eduarda, né, Cícero, Ádila, Mariana, estão enviando, sim, as atividades. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque vocês não vão precisar fazer nada de recuperação, vão ter suas notas tudo organizadazinha, né? E vão poder justamente estar aí passando de ano, e isso é bem importante, porque, se Deus quiser, ano que vem nós vamos estar presencialmente, né? Se Deus quiser. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos estudando, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o livro. Deixa eu aqui diminuir. Pronto, então, vocês, acho que vai aparecer agora para vocês. Pronto. Então, nós estamos falando sobre o mundo antigo, né? Sobre Grécia, Roma. Então, nós vamos estudar tudo isso daí. E na aula anterior, nós falamos justamente sobre esse mundo, né? Grego antigo. Então, nós falamos aqui sobre o termo política, o que vinha a ser polis. Estão lembrados? Nós falamos também sobre o que é ser um cidadão, né? E aí é bem interessante porque, pode falar, pode participar, Carlos. E aí é importante porque nós estávamos trabalhando, certo, tá bom, volta já. Nós, no sábado letivo, nós falamos sobre justamente cidadania, né? Nós vemos que o termo política, ele vem de polis, né? Que é o nome que os gregos antigos davam às cidades-estados. Então, uma coisa está bem relacionada com a outra, né? Para vocês irem acompanhando aí. Lembrando, olha, que sempre que você tiver alguma dúvida, algum questionamento, não deixe passar, tá? Fale aí. Então, nós falamos sobre a civilização grega, né? Esse primeiro período aqui, falamos sobre tudo isso aqui, a formação do povo grego, a civilização grega, né? O período pré-homérico, nós falamos sobre isso na aula anterior. Vamos lá. Então, hoje, nós ficamos aqui, ó, nesse assunto aqui. Nós vamos falar sobre o período homérico. Ele vai aí justamente de 1200 a.C. a 800 a.C. Então, vamos entender como se deu justamente esse período, né? O período homérico, ele fica assim, ele é assim chamado, né? Justamente porque muitas informações sobre essa época ele provém de duas obras que foram atribuídas ao profeta Homero, né? Ao poeta, na verdade. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, a Ilíada e Odisseia. Já ouviram falar sobre essas obras? E elas, gente, foi escrita aí no final do século IX e no início do século aí, 8, né? 8 antes de Cristo. Então, ó, a obra A Ilíada, ela narra justamente a batalha final da Guerra de Troia. Com certeza, em algum momento, vocês assistiram, né, algum filme que vinha falando aí sobre a Guerra de Troia, não é? Então, os gregos, eles vencem os troianos, tá certo? Já a Odisseia conta as aventuras de Ulisses, né? Que Odisseu era, na verdade, um grego. Sim, a página. Vou falar a página agora para você, tá bom? Só um segundinho. A página é a página 122. Mas nós já estamos... O capítulo começa aí, né? Mas nós estamos na 126. A página 126, você pode acompanhar aí no livro de vocês. Então, um dos heróis da Guerra de Troia. Então, ó, alguns estudiosos, eles duvidam mesmo de que Homero tenha existido e defendem que os poemas teriam sido escritos aí por vários poetas, tá?
Então existe essa dúvida aí. Mas por volta aí do século XII antes de Cristo, a Península Balcânica, né, ela foi invadida por um conjunto de povos que tomou aí Micenas e outros importantes centros que existiam naquela época. Enquanto os jônios e os eólios, né, dominavam aí a Grécia continental, que estavam ligadinhas ali ao continente. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, tá bom? Então, os guerreiros dórios se estabeleceram na região de Peloponeso, né, onde fundaram a cidade de Esparta, já aí no século 9 a.C. Então, com as migrações e invasões, muitos deles fugiram justamente para o interior aí da Península Balcânica e para a Ásia Menor. E essa dispersão, gente, ela ficou chamada como primeira diáspora. Diáspora quer dizer, na verdade, saída, tá? As pessoas saíram. E aqui nesse mapa você pode verificar aqui, ó. Aqui em amarelozinho, né, nós vamos ter a Grécia, ó, a península aqui, ó, tá vendo? Que é uma faixa de terra cercada por água, mas está ligada ao continente. E você vai ver, ó, essa setinha vermelha aqui como sendo a primeira diáspora. As pessoas saíram justamente daqui e vieram para a Ásia Menor, essa outra região aqui, tá bom? Então, nesse mapa, ele mostra justamente a primeira diáspora grega, tá certo? Vocês podem também verificar aí no livro de vocês, tem esse mesmo mapa, tudo bem direitinho aí na página 126. Bom, aí dando continuidade aqui. Então, a população que permaneceu aí na península, ela se organizou em grupos familiares. Esses grupos familiares, eles ficaram conhecidos como gênios, né? Justamente esses que ficaram, ó, deixa eu voltar aqui. Esses que ficaram aqui, tá bom? Na península, eles se organizaram, esse grupo aqui, ó. E permaneceu na península, se organizou em grupos familiares. E nessas comunidades, as terras, os animais, as sementes, né? E também ali os instrumentos de trabalho, tudo era coletivo, tá certo, Carlos? Então eles dividiam, existia uma coletividade. No entanto, ficava sob o controle de um chefe, tinha um chefe lá da comunidade. Esse chefe, ele exercia a função de sacerdote, né, de líder ali espiritual, de governante, porque ele governava, e também de juiz. Então, eles já eram bem organizados nesse sentido aí. Aí aqui, nesse outro texto, que também aí tem no livro de vocês, vem falando sobre o cavalo de Troia. Alguém aí sabe me falar um pouquinho sobre o cavalo de Troia? O pessoal quer participar? Vamos, né? Vamos. Pode falar, Daniel, fique à vontade. Professor, o cavalo de Troia foi meio que um presente que na verdade era uma armadilha que nesse cavalo de Troia foi dado para um povo lá que estava guerreando com o outro. Aí eles deram esse cavalo de Troia. Aí o povo aceitou, né? Não achava nem nada suspeito. Aí quando foi abrir tinha centenas de De homens, cavaleiros, né? de De homens. guerreiros que estavam escondidos. Isso mesmo, Daniel. Muito boa a sua participação. Então, ó, Troia, gente, ela ficava aqui na Ásia Menor. Vou voltar aqui para mostrar a vocês, ó. Troia, ela ficava aqui, tá? Nessa região aqui da Ásia Menor, tá certo? Para a gente ter aí a noção aqui no mapa onde Troia ficava. Vamos lá. Então, Troia ficava na Ásia Menor, né, no mar Egeu. A obra Ilíada conta justamente que a cidade tinha muralhas e essas muralhas elas eram intransponíveis e um exército que impedia, né, as investidas gregas. Então os gregos na verdade queriam, né, invadir aí, mas eles acabavam não conseguindo aí essa invasão.
E por que se chegou a essa conclusão? Porque escavações arqueológicas, nós já falamos sobre os arqueólogos, né? Que eles estudam justamente os vestígios antigos, indicam, porém, que não existiu apenas uma Troia, gente, mas existiu, na verdade, mais 9. Olha só, isso mesmo. Cada cidade ela foi construída sobre os escombros da anterior. Então ela sempre ia se erguendo aí. E Troia Segunda, que corresponde ao período em que se passa aí a Ilíada, contudo ainda não existem provas definitivas de que uma guerra entre gregos e troianos realmente tenha ocorrido aí no século 12 a.C., tá bom? Vamos lá. Então, segundo o texto de Homero, os gregos eles adotaram uma estratégia bem criativa aí para furar as defesas da cidade. Após, né, seguidos ataques, eles deixaram um gigantesco cavalo de madeira na frente dos portões de Troia, e dentro deles, né, como Daniel falou agora há pouco, estavam alguns soldados gregos escondidos. Então eles pensaram assim: nós só vamos conseguir entrar em Troia se a gente armar aqui uma forma, né, de se infiltrar dentro da cidade. Então os troianos, eles viram aquilo ali de bom grado. E eles acabam, gente, levando aí o cavalo para dentro da cidade, iniciaram uma grande comemoração. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês aqui, eu já separei um videozinho. Então eles começaram justamente a comemorar por mais uma vitória e ainda tinham ganhado aí um presente. Olha só, eles foram um pouco ingênuos, não é verdade? Porque se eles estavam sempre em guerra, você acha que eles iam acabar dando um presente a eles assim? Então eles foram um pouco ingênuos demais aí. Pode falar, Carlos. Eles foram até um pouco burros receber esse presente, porque era só ter pensado um pouco antes de receber. Era uma coisa muito grande, dava para você perceber de longe. É verdade, Carlos. Eles foram um pouco bem ingênuos, né, em relação a isso. Só que dentro desse cavalo, né, de madeira, estava justamente dentro, estavam alguns soldados gregos ali bem escondidinhos. Então os troianos levaram para dentro da cidade, eles começaram uma comemoração por mais uma vitória. Só, gente, que à noite, esses soldados aí que estavam escondidos, pode falar, Daniel, fique à vontade, viu? Isso, Daniel, tem várias séries, né, que mostram justamente esse momento aí, tem vários filmes também. Então, à noite, esses soldados eles acabaram saindo do cavalo e eles mataram justamente os guardas aí que abriram, os guardas que cuidavam dos portões da cidade, né? Então mataram esses guardas, abriram os portões e o exército grego já estava de prontidão. Ele entra e arrasa a cidade. Então o cavalo e a queda de Troia se originou aí justamente, eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? A pessoa falar assim: nossa, que presente de grego, hein? Não já? Tenho certeza, né, Mariane? Que todo mundo já ouviu falar: nossa, isso é um presente de grego. Eu não. Não é, Daniel? Eu não. Então, ó, quando você ouve essa expressão aí, presente de grego, ela justamente está empregada no sentido que o presente vai trazer alguns problemas justamente para aquela pessoa ali que recebeu, né? Então, eu tenho certeza que alguns já ouviram falar, outros não. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês justamente um trechinho do filme que mostra esse momento aí, tá bom? Depois eu posso também passar para vocês o filme e aí vocês assistem um outro momento. Deixa eu parar aqui a apresentação para colocar o filme para que vocês possam. What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. Lets them all drown at the bottom of the sea. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon.
I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it. Então mostra justamente, pessoal, esse momento aí, né, em que eles recebem justamente o presente, eles comemoram, mas na verdade era uma armadilha, né? Eles acabaram aí se dando mal, recebendo esse cavalo aí. E aí nós chegamos aqui nesse período que é chamado de período arcaico, né? Então a população grega, gente, ela cresce bastante no final do período homérico e causou aí uma disputa interna, justamente por causa de que tinham poucas terras cultiváveis. Então eles tinham ali poucas terras férteis e aí acaba tendo aí uma disputa interna. Então alguns membros aí da cidade, né, e também seus familiares mais próximos, eles se apossam de terrenos férteis e transformam esses terrenos em propriedades particulares. E aí, a partir desse momento, surgem diferentes grupos sociais. Ao longo de todos os nossos estudos, nós vamos observando que há muita diferença, né, na questão social. Se nós trouxermos para os dias atuais, nós vamos ver que há uma diferença muito grande, né, nos grupos sociais. Existe aquela população, né, de alto poder aquisitivo, de alta renda, existe ali a classe média, a classe mais baixa, e aí por diante. Naquele período também existiam aí já uma sociedade, uma divisão de grupos sociais. Pronto, eu mando sim, viu o nome do filme, não se preocupe não. Então, já existia também ali essa diferença nos grupos sociais e elas estavam sim ligadas à questão das terras, dos terrenos férteis. Então, para exercer seu poder, os proprietários eles fundaram nos centros urbanos edifícios públicos e templos religiosos. Eles fundaram esses centros urbanos e esses edifícios públicos aí como forma de mostrar poder. Esses centros chamavam-se polis e possuíam uma acrópole. O que é isso, gente? Em grego, cidade alta, que era construída em uma região elevada, justamente para se defender aí dos ataques. E era cercada por habitações também e terras cultiváveis.
Tá bom? Pronto, a nossa atividade ela vai ser depois da aula, gente. Vamos prestar atenção aqui, tá bom? Depois eu envio a atividade para vocês, se preocupa não. Então, cada polis, gente, formava um estado soberano e por isso também são chamadas de cidade-estado, tá bom? E nesse processo, algumas pessoas ficaram sem terras, alguns ficaram com terra e outros sem, e passaram a dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Então, essas pessoas que estavam aí sem terras, né, elas começaram justamente aí a se dedicar ao comércio e ao artesanato. Porém, parte da população se mudou para as ilhas vizinhas e para a costa da Ásia Menor, ou também para as regiões mais distantes, como, por exemplo, aí no norte da África e o sul aí da Península Itálica. Então, os gregos eles fundaram diversas colônias e eles foram se estabelecendo. E esse movimento, galerinha, ficou conhecido como Segunda Diáspora Grega, que nós vamos ver aqui no mapa que eu vou mostrar a vocês. Então, se teve a primeira, né, nós vamos ver aqui justamente a segunda diáspora, né? Aqui, ó, em amarelo, a Grécia, né, e colonização aqui. E essas linhazinhas aqui mostram justamente a segunda diáspora, quando eles foram saindo aí em busca de novos territórios, de novos lugares, justamente porque eles acabaram ficando aí sem terras férteis para plantarem. Então as colônias elas transformavam-se em novas polis. Olha aqui, ó, todas essas areazinhas aqui, certo? Nesse laranja. Novas polis, novas cidades independentes uma das outras. No entanto, havia sempre um vínculo cultural, né? Porque eles estavam sempre ligados à origem ali grega. A maioria das cidades, elas eram governadas por uma aristocracia. Professor, e o que significa, né? Do grego, aristo, né? Melhores, e tria, poder, isto é, um governo daqueles que se julgavam os melhores. Então, os aristocratas possuíam as melhores terras e eles se julgavam os melhores aí, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A segunda e a terça, isso mesmo. Vamos lá, dando continuidade aqui. Bom, aí aqui nós vamos também já passar para outro período. Ó, nós estávamos estudando o período arcaico e agora nós vamos passar para o período clássico, né? Professor, como se deu essa passagem aí? Ela ocorre aí do século 8 ao século 6 antes de Cristo, né? E cada uma dessas cidades montou sua estrutura política e autônoma. Nós, na verdade, herdamos muita coisa aí da civilização grega, tá? Era o período arcaico, né? Era o período arcaico das seguidas disputas, né, de domínio e poder. E esse quadro de domínio e poder, ele se perpetua, né? Ele continua no período clássico, combinado aí com as grandes realizações culturais que ocorreram e também profundas mudanças políticas. Então vai ser um período em que ocorreram várias mudanças. E, gente, em meio a mais de centenas de cidades gregas, né? Então tinha várias cidades, mas vai se destacar aí Esparta e Atenas. Foram as que mais se destacaram. Cada uma teve um modelo diferente de organização política, como nós vamos ver na aula, hoje não, mas na aula seguinte, certo? Então aqui vem falando sobre antiguidade clássica. Vamos entender aí, né? Muitas vezes a gente escuta essa palavra, né? A palavra clássico, e a gente não sabe o que significa. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, ó. A palavra clássico, ela significa modelo a ser seguido, exemplar, tá bom? As chamadas civilizações clássicas, como ficaram conhecidas as civilizações grega e romana, elas são consideradas aí modelos justamente para a cultura ocidental. Já, gente, o termo aí pré-história não foi inventado pelos seres humanos pré-históricos.
o termo clássico não foi criado pelos antigos gregos e romanos para definir a si mesmo, né? Como vimos, o termo pré-história ele foi proposto pela primeira vez aí, em meados do século XIX, e esse termo pré-história ele carrega a ideia equivocada de sociedade sem história, que a gente já viu que isso não existe. Eles tinham sim uma história, né? Já o clássico ele ganhou força justamente com os europeus aí do século XIV e XV, e para eles os povos da Europa haviam herdado das civilizações, tanto grego e romana, os modos de pensar, os padrões artísticos e culturais, os estudos matemáticos, né, astronômicos, arquitetônicos e também o sistema de leis e de administração, que eles eram muito bons nisso daí. Ou seja, esse termo aí, ele é eurocêntrico. Professor, e o que significa esse termo aí, eurocêntrico, né? Ele era centrado, galerinha, justamente aí na forma de olhar europeia, né? Justamente ali na Europa. Olha, Grécia e Roma são civilizações consideradas clássicas, justamente para a formação aí da Europa ocidental. E para nós, tal referência de clássico está muito ligada ao mundo grego e romano e decorre justamente dos colonizadores europeus, né, que conquistaram e dominaram vários territórios em outros continentes e levaram sua visão de mundo e seus valores. Então, olha, se a gente olhar aqui para o Brasil, nós vamos ver que portugueses e espanhóis eles herdaram vários aspectos das civilizações grega e romana e eles na formação de suas sociedades. E isso, gente, acabou refletindo justamente na organização e no desenvolvimento das colônias que foram conquistadas aí por esses povos. E isso também nos inclui. O Brasil ele foi colonizado por quem? Quem lembra por quem o Brasil foi colonizado? Pedro Álvares. Sim, ele veio de onde, Cícero? Ele veio do Portugal. Nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles trouxeram o quê? Sua visão de mundo, seus valores, e isso nós acabamos herdando, né? Então, vamos pensar que heranças que nós E roubaram herdamos... o ouro da gente. Isso mesmo, e levaram nossas riquezas, é verdade, Paulo, mas herdamos a língua dos portugueses, costumes dos portugueses, não é verdade? Influência, nós sabemos que o Brasil, ele na verdade é uma mistura, é uma miscigenação, né? Nós temos aqui aspectos dos africanos, dos portugueses, dos indígenas, nós somos uma mistura. Nós temos um pouquinho de cada língua. Mas nós fomos colonizados justamente aí pelos portugueses que vieram justamente aí da Europa. Pessoal, o nosso próximo assunto vai ser sobre justamente a cidade, nós vamos falar sobre Atenas e Espartas, mas aí isso já é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Então hoje nós finalizamos por aqui, nós vamos ter daqui a pouco, eu envio para vocês a nossa atividade, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E até a próxima!